Porcos na Sala, capítulo 2. Nossos inimigos espirituais. Os demônios são inimigos espirituais, e a responsabilidade de todo cristão é enfrentá-los diretamente numa luta espiritual. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículos de 10 e 12. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. 2 Coríntios capítulo 10, 3, 4. A Bíblia usa a analogia de luta a referir-se ao nosso combate contra Satanás e suas tropas. Luta é a palavra certa, pois ela indica combate corpo a corpo com os poderes das trevas. A maioria de nós preferia usar um canhão para atingi-los de longe, mas isso não é possível. A luta é bem pessoal e de perto. O inimigo espiritual e as armas contra ele são espirituais. A luta também sugere métodos táticos de pressão. Isso nos diz que o método usado por Satanás é o de impor pressão. Ide impõe pressão nas áreas de nossos pensamentos, emoções, decisões e em nossos corpos. Muitas vezes, os crentes sentem as pressões do inimigo de uma maneira ou de outra. Quando alguém não conhece os métodos satânicos, ele se volta para os tranquilizantes, comprimidos para dormir ou o sofá da psiquiatria. Mas o remédio divino indicado para obter a vitória sobre as pressões demoníacas é a luta espiritual. A Bíblia nos mostra como o cristão pode impor pressão contra os demônios e vencê-los. Ele deve dispensar as armas carnais e tomar as fortes armas espirituais. O crente deve conhecer suas armas e saber como usá-las, tanto quanto deve conhecer os métodos do inimigo e como vencê-lo. A carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, nos fala de 4 coisas de suma importância a respeito de nosso inimigo espiritual. Primeiro, a carta de Paulo nos diz que nossa luta é contra principados. A palavra grega para principados é archas. Esta palavra é usada para descrever uma série de coisas, tais como líderes, reis e majestades. Assim, uma série de líderes ou governadores descreveria sua posição e organização. A palavra principado nos diz que o reino satânico está bem organizado. Satanás é o chefe do seu reino e sob seu domínio há uma fila de espíritos de altas posições. A palavra principado significa o território ou jurisdição de um príncipe ou o país que dá o título a um príncipe. Assim, vemos que esses espíritos reinantes estão designados para tomar conta de regiões como nações e cidades. Isso é esclarecido no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel estava querendo ouvir a palavra de Deus através de oração e jejum. Depois de 3 semanas, apareceu um anjo explicando que a chegada dele com a mensagem de Deus tinha sido atrasada por causa de um encontro com o príncipe do reino da Pérsia. Ele não se refere a um príncipe humano, pois não há mero homem que poderia resistir ao mensageiro celeste. Ele está falando de um príncipe demoníaco. Assim, está claro que há espíritos demoníacos reinando sob a direção de Satanás sobre as nações e cidades para realizar seus fins imundos. Quando há problemas que persistem infestando igrejas e lares, pode bem ser a indicação de que agentes maus foram ali colocados para criar problemas.
Assim, descobrimos que a nossa luta espiritual abrange muito mais do que nossas vidas individuais. Estamos lutando pelo bem de nossos lares, comunidades e nação. O inimigo está muito bem organizado. Seus movimentos têm um só alvo: fazer o mal. Segundo, estamos informados de que a nossa luta é contra potestades. A palavra grega é exousias, que traduzida quer dizer autoridades. Esta palavra nos diz que os demônios colocados sobre várias áreas ou territórios têm autoridade para cumprir qualquer das ordens que venham a receber. O soldado cristão não precisa se desanimar ao saber que quem ele enfrenta tem autoridade, pois ao crente foi dada autoridade ainda maior. Ele está revestido com a autoridade do nome de Jesus. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Marcos 16, 17. Este versículo nos ensina que os que creem têm autoridade maior que a autoridade dos demônios. Os demônios são obrigados a se render à autoridade do nome de Jesus. As Escrituras revelam que os demônios não somente têm autoridade, mas também poder. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19, lemos sobre o poder, entre aspas, do inimigo. A palavra para poder, no grego, é dunamis. Nossa palavra, dínamo, vem dessa palavra. Mas este fato não desanimará o cristão, pois ele tem a promessa da palavra de Deus de que ele pode ter poder ainda maior do que o do inimigo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. O crente recebe poder com o batismo no Espírito Santo. Jesus reconhece que seus seguidores precisam de autoridade e poder para combater o inimigo. Quando ele enviou os 12, eles foram todos equipados. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Lucas 9, versículo 1. Um pouco mais tarde no seu ministério, Jesus enviou 70 discípulos, 2 a 2, e quando eles voltaram, contaram do sucesso que tinham experimentado em lidar com poderes demoníacos em nome de Jesus. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem ao teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas 10, 17 a 19. A grande comissão que Jesus deu à sua igreja proporciona a mesma autoridade e poder. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, está escrito que é para os crentes expulsarem os demônios em nome de Jesus. Esta promessa não foi limitada apenas aos apóstolos ou aos discípulos do primeiro século, mas é para todos os crentes de todos os tempos. A comissão, registrada em Mateus 28, de 18 a 20, abre-se com a declaração: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. Possuímos hoje a mesma autoridade e o mesmo poder para ministrar o que foi dado à igreja no princípio. Seria pura tolice combater os espíritos demoníacos sem esse poder e autoridade. A autoridade vem através da salvação. O poder vem através do batismo no Espírito Santo. O poder que o crente recebe por meio do poderoso batismo no Espírito Santo é visto na operação dos dons do Espírito. Tais dons do Espírito, como palavras sobrenaturais de conhecimento e o discernimento de espíritos,
são indispensáveis na luta espiritual. Esse poder e autoridade em nome de Jesus são dados a fim de que o crente possa vencer os poderes demoníacos. Um policial militar é um exemplo de autoridade e de poder. Ele se levanta de manhã e veste sua farda e os emblemas policiais. Todo mundo reconhece sua autoridade pelo uniforme e emblemas. Mas há pessoas que não respeitam a autoridade, seja ela qual for. Por isso, o guarda usa o cacetete de um lado e o revólver do outro. Agora ele tem o, entre aspas, poder necessário para reforçar sua autoridade. Da mesma maneira, o cristão será um tolo se tentar combater as forças demoníacas sem autoridade e poder. Não devemos ficar esperando que Deus venha em nosso socorro. Não é hora de orar para que Deus providencie o poder e a autoridade. Ele já providenciou nossa salvação e nosso batismo no Espírito Santo. Deus está esperando que reconheçamos que Ele já providenciou tudo o que é necessário e que é para entrarmos na luta, tornando-nos a igreja militante da profecia. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Terceiro, aprendemos que lutamos contra os dominadores deste mundo tenebroso. A palavra grega para dominadores deste mundo é cosmocrátoras, que pode ser traduzida como príncipes deste século. Tal designação do inimigo enfatiza sua intenção de controlar. Nas Escrituras, Satanás é conhecido como o Deus deste século, 2 Coríntios 4, versículo 4. Quando Adão caiu por seu próprio pecado, Satanás ganhou domínio sobre este mundo. Jesus não negou quais as pretensões de Satanás feitas durante o período da tentação no deserto. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mateus 4, versículo 9. É de máxima importância que reconheçamos Satanás como um inimigo vencido. Ele não tem poder nem reino. Temos todo o direito de tratá-lo como um transgressor. Vamos supor que você é o proprietário de um terreno todo arborizado. Como dono, você coloca uma placa dizendo entrada proibida. Isso significa que você é o dono e tem o direito legal de proibir a entrada de estranhos. Aparece um caçador. Ele não liga para a placa e a transgride. Quando você o descobre, manda-o embora. Ele não tem direito de ficar. É importante que entendamos que os espíritos demoníacos não têm o direito legítimo de ficar no cristão. Eles transgridem, mas quando tomamos a iniciativa e o mandamos embora, eles devem sair. Jesus explicou sua habilidade em expulsar demônios nestas palavras: e se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Lucas 11, 20. Jesus declarou que a armadura do valente foi tirada. Isso significa que Satanás está completamente sem defesa. A expressão toda sua armadura é a palavra grega panoplia. Panoplia é usada mais uma vez no Novo Testamento. Em Efésios 6:11, o cristão é exortado a revestir-se de toda a armadura de Deus.
Assim, o cristão não tem ponto vulnerável, enquanto o diabo é vulnerável em tudo. Satanás ainda está tentando dominar o mundo e temos de afirmar que ele tem progredido bastante na realização do seu alvo. Por quê? Porque a igreja não tem se levantado na autoridade e poder que é sua herança. Mas, nesses dias, uma grande parte do corpo de Cristo está começando a entender o inimigo, está tomando a sua própria armadura espiritual e está tomando a ofensiva contra Satanás e as suas hostes. Quanto mais os cristãos entram na luta, tanto mais Satanás perderá. Quarto, as Escrituras dizem que lutamos contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A frase-chave aqui é de caráter injurioso ou destrutivo. Estes poderes têm só um objetivo: o mal. Eles podem aparecer como anjos de luz e, por ilusão, atraírem muitas pessoas para as redes da destruição. Jesus expôs seus maus objetivos nestas palavras: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Estas 4 expressões de Efésios 6,12 têm nos dado um quadro vivo do reino satânico. Está bem organizado para alcançar seus objetivos. Os poderes demoníacos estão colocados em ordem e autorizados por Satanás a controlar o mundo inteiro, enchendo-o com maldade perniciosa. Não há vantagem nenhuma para nós ignorarmos as forças e os métodos de Satanás. Isto deixa Satanás operar como sempre, oculto e sem oposição. O fato de não nos envolvermos na luta espiritual contra ele sugere que não nos importamos com aquilo que acontece conosco, ou com nossos queridos, ou com nossa comunidade, ou nosso país, ou até com o mundo. A maioria dos cristãos não se envolve na luta espiritual por falta de orientação ou de reconhecimento da importância da luta e de como entrar nela. Hoje, Satanás está ostentando seu poder por meio do espiritismo de todo tipo, horóscopos, seitas, etc. A igreja está sendo forçada a examinar novamente seus próprios recursos. Um jornal dos Estados Unidos reproduziu a seguinte citação de Dr. Billy Graham: todos nós que trabalhamos na obra cristã estamos bem cientes da necessidade de lutarmos contra forças e poderes sobrenaturais. E perfeitamente óbvio a todos nós que as pessoas possam estar possuídas por demônios, atormentadas e controladas por eles. Mais e mais pastores têm de aprender como usar o poder de Deus na libertação do povo dessas terríveis possessões do diabo. Deus está levantando um exército grande, armado com a armadura espiritual. Os resultados são impressionantes. Através do ministério de libertação, milhares do povo de Deus estão sendo libertos dos tormentos demoníacos.